Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje vamos compreender como funciona o processo da sucessão ecológica e os conceitos que envolvem este assunto. Tudo bem? Podemos começar? Bom, sucessão ecológica é um processo ordenado da instalação e desenvolvimento de uma comunidade. Então, esse processo ocorre com o tempo e termina quando se estabelece na área uma comunidade estável. Para que ele possa ser entendido, então, nós temos que conceituar sucessão primária, sucessão secundária e comunidade pioneiras, intermediária e clímax. Mas antes de conceituar a sucessão primária, vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar que uma área próxima ao vulcão em erupção que foi completamente destruído pela lava. A fauna e flora foram eliminadas. O que será que acontece com essa área? Sim, com o passar do tempo e muito tempo, ela voltará a possuir as mesmas características que havia antes dessa catástrofe. Espécies vegetais começarão a surgir então entre o ambiente rochoso, facilitando então a formação do solo e a sua fertilização com a morte desses vegetais. Mas as plantas vão morrendo e tornando o solo mais fértil, o que torna então o hábitat favorável para outras espécies mais complexas, né? E com o passar do tempo, esse hábitat volta a ter as características que possuía antes dessa catástrofe. No esquema que vocês estão vendo, podemos demonstrar a sucessão primária, que se inicia numa área na qual anteriormente não existia ser vivo, ambientes como rochas nuas, dunas, ilhas vulcânicas, lagos recém-formados, enfim. O processo de sucessão primária é geralmente o mais lento. Podemos levar dezenas e dezenas de anos que um solo rochoso possa abrigar uma vegetação como arbustos e gramíneas. Parece que está complicando, né? Mas não se desespere. Vamos ver imagem por imagem para tentarmos entender como funciona esse processo. Tudo bem? Vamos observar cuidadosamente a imagem A. Como vocês podem observar, as rochas estão nuas. Não há nenhum tipo de vegetação cobrindo ali, né? Então, fatores ambientais como a chuva e até mesmo o próprio vento, ele vem por desintegrar a rocha. Isso contribui para a formação do solo. Damos a esse processo o nome de intemperismo. Então, quanto maior o tempo de exposição da rocha à atmosfera, maior a sua decomposição física e química, criando uma camada de solo. Vamos observar agora a imagem B. Nessa imagem, observamos espécies pioneiras, como os líquens, instalando e se modificando superficialmente a rocha, iniciando então o processo de formação do solo. Os líquens eles vão formando um tapete orgânico que enriquece o solo, deixando mais úmido e rico em sais minerais. Mas afinal, o que são espécies pioneiras? Pois bem, as espécies pioneiras, elas são capazes de iniciar uma sucessão ecológica. São espécies de pequeno porte e desenvolvimento rápido. São espécies simples, mas resistentes. Elas criam as condições para o aparecimento e instalação das comunidades seguintes. São espécies que resistem ao sol e também elas não têm raízes muito profundas. Então, você consegue imaginar alguma espécie que seja classificada como pioneira? Estamos chegando no meio do caminho. Vamos ver agora o que acontece na imagem C. Como estamos observando nessas imagens, outras plantas começam a se instalar e se você observar ali na figura do canto, a espessura do solo ela aumenta. Isso é favorável para outras espécies vegetais. Então, a partir disso, as condições que já não são tão desfavoráveis assim, permitem o aparecimento de plantas de pequeno porte, como as briófitas.
que são mais conhecidos como os musgos. Elas necessitam de pequenas quantidades de nutrientes para se desenvolver e atingem o estágio de reprodução e facilmente, né? Vamos agora analisar o que está acontecendo na figura D. Aqui também percebemos que vegetações como os gramíneas e arbustos conseguem se instalar facilmente, né? Novas e constantes modificações se sucedem, permitindo o aparecimento de plantas de maior porte, como samambaias e arbustos. Também começa a aparecer os pequenos animais, como insetos e moluscos, porque nós já temos um abrigo aqui, né? Esses animais eles conseguem se abrigar facilmente. Chegamos então no estágio presente na imagem E. Vamos observar o que está ocorrendo. Então, amiguinhos, na imagem C e D, podemos observar espécies que compõem a chamada comunidade intermediária. São espécies como briófitas, musgos e samambaias que vão dar suporte para as espécies mais complexas. Como espécie, podemos encontrar árvores de grande porte, além de mamíferos de grande porte vivendo ali. A própria floresta em si, ela tem vários níveis. A gente pode encontrar diferentes tipos de animais vivendo no topo da árvore, se comparar com os animais vivendo na base. Essas espécies vão fazer parte da comunidade clímax. Elas é formada por populações que não se alteram e nem altera o meio. São populações em equilíbrio dinâmico com o meio e com elevado número de espécies e nichos ecológicos. As últimas espécies a estar no ambiente. Para cada tipo de ambiente físico, existe um tipo de comunidade clímax possível. Acredita que uma comunidade clímax tem atingido seu alto nível de estabilidade ali. Mas isso é ainda controvérsia em muitos pesquisadores. Antes de falar da sucessão secundária, vamos imaginar a seguinte situação. Imagine uma floresta tomada pelo fogo. Será que ela vai conseguir se restabelecer depois desse evento? Sim, e muitos agricultores utilizam essa prática na forma de fertilizar o solo. Muitos utilizam essa prática para limpar a área e ao mesmo tempo as cinzas se tornam o solo mais fértil. Vamos então conversar sobre a sucessão secundária. Ela se inicia numa área em qual anteriormente já existia ser vivo, ao contrário da sucessão primária. Por exemplo, áreas que sofreram queimada, desmatamentos, campos abandonados, zonas alagadas, enfim. Ela ocorre em locais desabitados, que porém já foram anteriormente ocupados por uma comunidade biológica. E por isso elas têm condição favorável ao estabelecimento dos seres vivos. Se formos comparar com a sucessão primária em termos de tempo para restabelecimento da vegetação, ela se desenvolve mais rápido do que a primária, uma vez que permanece no solo alguns organismos e sementes que tornam o substrato mais favorável à recolonização. É importante frisar aqui que é muito difícil você, na prática, tentar diferenciar a sucessão primária da sucessão secundária, porque você precisa ver o histórico da área para chegar à conclusão. É preciso verificar que tipo de evento ocorreu ali, se foi um evento ambiental ou algum tipo de perturbação causada pelo homem. Pela imagem você percebe que após a catástrofe, que foi o incêndio, a própria floresta voltou às suas características como era antes. Na imagem seguinte, podemos observar como espécies sucessivamente se substituem umas nas outras na sucessão, né? Essas imagens elas são de uma floresta de carvalho carpino tirado no sul da Polônia. Você já foi lá? Então, na foto em A, ela foi tirada imediatamente após o desmatamento. Até B, que foi 7 anos após. C foi 15 anos após. D foi 30 anos após o desmatamento. Em E foi 95 anos após o desmatamento. E em F
foi a foto tirada 150 anos após o desmatamento. A sucessão ecológica, ela não ocorre somente em floresta, ela também pode ocorrer em lago. Vamos acompanhar esse tipo de transformação. Perceba-se que o lago foi completamente substituído por pântanos até chegar em um tipo de solo mais firme. Chegamos então ao último slide da nossa aula. Nessa imagem eu coloquei para vocês terem uma espécie de revisão sobre o conteúdo que a gente aprendemos hoje. Mas eu queria deixar bem claro que aqui é somente um guia de estudo para vocês. Vocês devem pesquisar mais sobre o assunto porque ele é bastante complexo. E resolver, né, alguns exercícios que a gente vai passar ou que vocês encontram em alguns sites. Tá bom? Bons estudos e um abraço. Sucesso para vocês. Obrigado.